Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos. Hoje eu estou aqui com o Jean Danton e ele vai falar um pouquinho do trabalho dele na área dos quadrinhos. Olá, tudo bem? Eu sou o Jean Danton, eu sou roteirista de quadrinhos. Eu sou roteirista de quadrinhos há bastante tempo. Eu comecei em 1989 na extinta revista... Aliás, extinta não, que ela voltou à revista Calafrio. E foi meio por acaso. Eu conheci o Bené Nascimento, né, fazendo trabalho de faculdade. E ele me convidou para fazer um fanzine na época, que eu acredito que tenha sido o primeiro fanzine do Pará exclusivamente de quadrinhos, que era o Crash. E a gente estava fazendo o primeiro número, ele chegou com uma história pronta, chamada Floresta Negra, para uma revista chamada Calafrio. E ele perguntou se eu colocava texto, eu coloquei, foi a primeira história que eu escrevi, a primeira história publicada, né? E aí eu colaborei com muitas editoras, principalmente de terror na época, Calafrio, Mephisto, Terror Negro, na Nova Sampa a gente fez a Hora do Crepúsculo. Então assim, teve bastante material mesmo. Depois fui para Curitiba, fiz a Manticore, participei da elaboração do Gralha, que é o herói lá de Curitiba, né? E tenho feito bastante, e não só quadrinhos, né? Eu também sou autor de livros, eu tenho 2 livros, 2 romances, o Galeão, que é um romance de fantasia histórica, e o Uivo da Górgona, que é uma história de zumbis, né? E eu tô aí com terceira, esse é o trabalho mais recente, é o Cabanagem, que é uma história que se passa no período da revolta aqui no Pará. E é uma história que não é histórico, é o que eu chamo de fantasia histórica, né? Que mistura as duas coisas. É o meu trabalho mais recente. E algumas outras coisas. Continuo fazendo quadrinhos de terror para Calafrio, algumas coisas que me convidam mais recentemente. E eu tenho um personagem também que é infantil, mais humorístico, que é o Chuchulo, uma homenagem ao Lovecraft. Que legal. Agora, assim, já, como foi que começaste a ler quadrinho? Assim, lembra mais ou menos que idade começaste a ler quadrinho? Qual foi que tu começaste a ler quadrinho? Olha, eu acho que todo mundo, não tem quem seja leitor que não começou com quadrinhos, né? Então assim, é muito antigo, é difícil até de você lembrar qual o primeiro. Eu lia muito Turma da Mônica, lia Tio Patinhas, adorava especialmente as histórias italianas da Disney, né? Mas assim, um que me marcou mesmo, teve 2 momentos que me marcaram muito na leitura. O primeiro foi quando eu descobri os quadrinhos da Marvel, que foi com Super Aventuras Marvel número 5, se não me engano, ou 4. Né? Era uma fila de banco naquela época. Hoje em dia o pessoal vai no caixa eletrônico e paga. Na época você tinha que passar o dia na fila, né? E aí apareceu alguém lá com essa revista e foi passando de mão em mão. Quando chegou na minha mão, eu falei, não, aqui para, né? Devolvi, mas eu só devolvi depois que eu li até a sessão de cartas, né? E outra que me marcou muito, aí eu comecei a me interessar por quadrinho mais de super-herói e tal, né? E outra que me marcou muito foi uma revista chamada Fêmeas, que era da editora Grafipar, né? A Fêmea me marcou em outro sentido, porque eu já conhecia quadrinhos Marvel, eu já conhecia o que se fazia lá nos Estados Unidos e tal, conhecia os autores, né? Mas quando eu comprei a Fêmeas e eu fiquei fascinado, porque o material era muito bom, eu disse, caramba, esses caras são brasileiros, né? Então assim, brasileiro consegue fazer uma coisa também muito boa, né? Você consegue ter, e era o Mozart Couto, Valdival Matias, as histórias, e era uma linha mais de fantasia, aquela coisa assim, espada e magia e tal. E essa me marcou tanto essa história da Grafipar, que depois eu escrevi até um livro sobre a Grafipar, que foi o Grafipar, a editora que saiu do eixo, né? Aí eu fui pesquisar, fui conversar com os autores, entrevistar e tal. Então, foram os 2 que me marcaram muito mesmo. E escrever história em quadrinho? Como foi que teve a ideia? Como foi a vontade? Os primeiros passos para escrever história em quadrinho? Foi, como eu te disse, foi por acaso, né? O Bené chegou com a história pronta. Ele chegou com a história pronta, toda desenhada, e perguntou se colocava texto, né? Inclusive, hoje em dia eu releio a história e disse, caramba, eu cometi um monte de erros ali, que eu não conhecia, né? E aí eu comecei a escrever, porque aí o que aconteceu? Os editores
eles nem sempre gostavam das nossas histórias, porque era um terror muito diferente. Se fazia no Brasil o terror da década de 50, né? Que era ali da EC Comics e tal. E a gente vinha com o terror al amor, Hellblazer, Sandman, uma coisa mais pesadona, né? Especialmente o Bené, que fazia tripas, né, voando e tal, e eu chegava com o psicológico. Então nem sempre os editores gostavam, mas eles publicavam porque vendia. Geralmente as histórias... tem a revista Mephisto, quando eles publicaram a primeira história nossa, a tiragem deles era 30 mil exemplares. Eles vendiam 40% disso. Quando eles saíram, colocaram uma história nossa, pulou para 70%. E a sessão de cartas da edição seguinte era só falando da nossa história. Pô, que legal. Que era a Noir. Mas o problema, aí também era um problema, porque você não tinha referência. Né? Então assim, eu não sabia como escrever. Na época, uma vez chegou para mim um roteiro do Júlio Emílio Braz, que é um grande roteirista brasileiro. Era o máximo que a gente conseguia, sabe? Então assim, era muito difícil. Então eu procurava livro de roteiro para cinema, tem o do Dog Comparato, que é famoso, que pra gente é horrível, porque na Gibicon, que é lá em Curitiba, eu estava numa mesa de roteiristas, né? E todo mundo comentou que leu o do Dog Comparato, que usou em algum momento aqui no Stories e se ferrou. Porque cinema é cinema, quadrinhos é outra coisa, né? Então assim, você vai usar a linguagem de cinema, não funciona nos quadrinhos. Até por isso que depois eu escrevi livros, né? Eu escrevi o roteiro na história em quadrinhos e como escrever quadrinhos, que era exatamente para facilitar para quem chegasse, né? E teve logo no início da internet, ali nos anos 2000, eu fiz um e-book que até hoje você encontra por aí. Eu tenho. Né? E que muita gente, inclusive, que é roteirista hoje em dia, já me falou, eu comecei lendo aquele e-book. Mas isso surgiu exatamente porque eu tive tanta dificuldade nisso que eu resolvi facilitar um pouquinho para quem estava iniciando. E Jean, você que está já há bastante tempo, desde 89, no mercado de quadrinhos, publicando, o que é que tu pode me dizer hoje assim, quais são as principais, as mudanças mais pontuais? O cara quer começar a escrever quadrinho hoje, quer publicar, fala um pouco assim, as dificuldades que tinha hoje, que hoje em dia não tem mais, assim, dá um panorama assim como é que foi evoluindo esse mercado de quadrinhos. Na verdade, o mercado mudou bastante de lá para cá. Né? Antigamente, quando eu comecei, era assim, você tinha revistas que vendiam muito, né? Você imagina uma tiragem de 30 mil exemplares. Hoje em dia, sem pensar, né? Que vendiam muito, mas era na mão de um editor, então você precisava convencer o editor de publicar. Geralmente o editor comprava o roteiro, depois ele mandava para o desenhista. Às vezes acontecia como o caso meu e do Bené, que era parceiro mesmo e já mandava tudo pronto, né? Mas normalmente se comprava o roteiro, ele mandava para o desenhista, então assim, e eu era o editor que bancava isso. Né? Hoje em dia, e você tinha poucas revistas na banca de material nacional. Hoje em dia, você tem muito pouco essa figura do editor, você tem alguns editores, né? O Daniel Sachs, que é da Calafrio, que voltou com a Calafrio, né? O Maurício Souza, evidentemente, que faz esse processo de compra e tal, mas na grande maioria é um processo meio de autopublicação, você tem catarse. Pra você ter uma ideia, eu morei agora recentemente em Curitiba, eu morei em 2015 e 2016. Né? No ano de 2016, houve 100 lançamentos em Curitiba, todos autorais. Com exceção da Calafrio, que era um lançamento não autoral. Né? Mas 99 autoral. Então assim, ficou mais fácil de entrar no mercado, porque você tem catarse, você tem essas outras possibilidades. Mas, por outro lado, também você tem uma abrangência menor. Você alcança um público muito menor. Então, as tiragens são o quê? 1000 exemplares? 500 exemplares, né? Esse é o lado bom, você consegue com mais facilidade de publicar. Por outro lado, você não alcança um público tão grande. A gente chegou a ter, por exemplo, a Sam publicou uma revista que era só material nosso, que era a Hora do Crepúsculo, com 30 mil exemplares. Ou seja, foram 30 mil pessoas que tiveram acesso ao material da dupla. Né? Hoje em dia isso é praticamente impensável. As tiragens diminuíram muito mesmo. Aí falando das coisas que tu publicaste, a tua parceria com o Bené, e como foi a concepção da história da infame família Marvel? Insólita, ou infame, olha. Insólita família Marvel, né? A família Marvel foi muito curiosa, assim, né? Inclusive pouca gente sabe, mas a família Marvel vendeu mais do que o Homem-Aranha, né?
Foi mesmo? Então, Eu assim, não sabia. O Homem-Aranha, na época, tinha uma tiragem na Abril de 100 mil exemplares. Né? A Família Titã foi publicada numa revista da Nova Sampa com 30 mil exemplares. Vendeu tudo. Aí eles pegaram e colocaram em outra revista, também com 30 mil exemplares. Claro que eles só pagaram a gente uma vez, né? Mas tudo bem. No final, o que eu consegui rastrear de edições foram 5 edições diferentes com a Família Titã. Se você for multiplicar 5 vezes 3, 150 mil exemplares. Até esses dias eu estava conversando com o Benetti, assim, né, que eu li na biografia do Grant Morrison que ele escreveu o Asilo Arca e vendeu 100 mil exemplares e ele ficou rico, né? E eu disse assim, caramba, compadre, a gente vendeu 150 mil e continuamos pobre, né? É coisa do Brasil, mas assim, e talvez o que seja muito interessante na família Titã é porque ela é uma história que a gente não teve tempo de pensar. Ela foi muito corrido. O Franco de Rosa, que é o editor, ligou pra gente e disse, olha, a gente precisa de uma história de 30 páginas em uma semana. 30 páginas de roteiro, de desenho, de arte final, de tudo, né? E assim, tanto que assim, o Benetti ligou o telefone, virou pra mim e disse assim, olha, a gente tem uma semana pra fazer isso. Ali a gente já foi bolando a história, o Benetti já foi fazendo rápido, eu já ia pegando, já ia colocando texto e tal. Então foi um trabalho muito rápido, né? O fato de ser muito rápido foi legal, porque a gente não parou para pensar o que significava isso. Então, por exemplo, para mim, o Tribuno era um vilão. Aliás, o Tribuno era um herói, o Bené era um vilão. Então o Bené estava mostrando ele fazendo lá 1000 atrocidades e eu estava justificando aquilo no texto, né? Então depois eu fui descobrir com os leitores que tinha gente que achava que ele era um herói e tinha gente... Meio aquela história da Capitu, né? Sim. A Capitu traiu, não traiu o Betinho. A mesma coisa acontecia com a Família Titã. O Tribuno é herói ou o Tribuno é vilão? Ele tem razão no que ele está fazendo ou não tem? Né? Eu acho que foi isso que tornou a história realmente tão famosa. Né? E o Capitão Gralha, como é que... O Capitão Gralha foi muito interessante, viu? Foi muito interessante, porque assim, foi uma criação que virou real, né? Pois é. Um dos poucos casos. Depois eu fui fazer meu doutorado e eu falei o Capitão Gralha, eu fui fazer o doutorado, né? E eu falei sobre essa questão do fake, né? Que é essa coisa que parece real e tal. Inclusive existe um museu na Alemanha que é de arte fake. Né? O Capitão Gralha deveria estar lá. Né? E eu rastreei nenhum caso durante tanto tempo. Né? Porque a gente inventou que o Gralha não era o personagem original. A gente inventou que ele era uma releitura, uma homenagem do Capitão Gralha, que era o primeiro super-herói brasileiro criado por um curitibano na década de 40. Só que assim, o Capitão Gralha não existia e o Francisco Pilcher, que era o criador, também não existia. O Francisco Pilcher ganhou o prêmio, ele passou a constar em textos sobre o quadrinho nacional. Tem um livro que eu acho que é muito interessante, que ele tem o verbete Francisco Iver tem, como se ele existisse, e não tem o verbete Jean Danton. Então assim, ele tem o verbete da criatura como se ela existisse e não tem do criador, né? Não foi só eu, mas assim, eu fui um dos caras, eu fui que escrever o texto, então assim, dei toda a biografia do Iver e tal. E as pessoas acreditaram mesmo. Em Curitiba, então, é impressionante. Em outros locais as pessoas acreditam, mas em Curitiba... Até hoje, na Gibiteca, as pessoas da Gibiteca me falam que até hoje aparecem pessoas fazendo pesquisa sobre o Iver, tem estudantes e tal, que vim fazer sobre Francisco Iver, sobre o Capitão Gralha e tal. Entrou para o imaginário da cidade. E ele não existe. E quase foi homenageado por uma escola de samba. Ele só não foi homenageado porque assim, a gente nunca tinha feito um anúncio formal, a gente falava individualmente e tal. Sabe aquela coisa assim de quem conta um conto, aumenta, né? E aí com a internet então foi. Aí disse assim, não, agora a gente vai ter que fazer um anúncio formal mesmo. Então a gente fez lá na Gibicon, a gente fez teve uma mesa redonda e a gente falou para 500 pessoas, né? Olha, não existe, foi criação nossa e tal, né? E a tua experiência de trabalhar na Maurício de Souza lá no MSP mais 50? Essa também foi uma experiência bem legal, viu? Assim, porque, como eu disse, né, eu comecei a ler quadrinhos com o Maurício Souza, né, com a Turma da Mônica, então pra mim foi assim, nossa, quando eu recebi o convite, eu recebi a ligação, eu assim,
quase que eu desmaio, né? Porque... não desligou pensando que era trote, como tem várias histórias. Não, mas assim, eu fiquei realmente... E mais ainda quando o Sidney Guzman falou, olha, quem vai desenhar vai ser o JJ Marreiro, né? Que é um amigo de longa data, é uma pessoa fantástica. Aí eu falei, nossa, né? Aliás, isso inclusive foi problema, porque o Marreiro ele sentiu o peso da camisa e ele teve dificuldade. Tá? Eu tive que fazer 3 versões do roteiro, até que eu fiz uma versão que tinha tudo que ele gostava. Então tinha Sherlock Holmes, tinha Cowboy, tinha referência à Jornada nas Estrelas, a tudo isso, aí ele se divertiu fazendo. Né? Mas assim, foi uma experiência maravilhosa. E foi uma experiência muito boa também conhecer o estúdio do Maurício, o próprio Maurício Souza. O Maurício é muito simpático. É uma pessoa que gosta de criança, porque tem gente que faz quadrinho para criança, mas não gosta de criança. Né? E ele gosta, eu levei a minha filha, nossa, então fala super bem. Foi uma experiência maravilhosa mesmo, sabe? E assim, para mim também foi meio sonho, né? Sim. Escrever um personagem que eu gostava quando era criança, né? Que é o astronauta, foi fantástico. Pô, que legal. E fala um pouco do Uivo da Gôndola. Olha, o Uivo da Gôndola, ele surgiu por conta de uma predileção pelos zumbis. Eu gosto disso, eu gosto do gênero. E eu gosto do zumbi porque eu acho que ele é todo monstro ele tem uma metáfora por trás. Né? O vampiro é a metáfora da sexualidade. Né? Que pra mim é o grande problema do Crepúsculo, porque eles tiraram a sexualidade do vampiro, o que sobrou, né? Você vê, o vampiro é troca de fluidos, né? Só que ali é sangue. Então, na era vitoriana, você podia falar de esperma, né? Então, vamos falar de sangue. E o vampiro, ele é erótico, ele é sedutor. E o zumbi, ele é uma metáfora das questões sociais, da multidão, do grupo. As pessoas, quando estão num grupo, elas perdem o cérebro, elas perdem a capacidade de pensar, né? E elas são arrastadas pela massa e tal. E isso para mim é muito interessante, né? E o próprio Jorge Romero já tinha abordado um pouco esse aspecto, não no primeiro filme, mas nos outros ele vai trabalhar um pouco dessa metáfora, né? Tinha no Walking Dead um pouco, nas primeiras temporadas, especialmente na primeira, ela trabalhava um pouco nessa metáfora da pessoa, né? Eu falei assim, e se eu escrevesse um livro que deixasse essa metáfora mais clara? Né? Eu sou professor também da área de comunicação e a gente fala, uma das aulas a gente fala como é que esse processo de massificação pode se dar também através da mídia. Ou seja, através dos meios de comunicação podem massificar as pessoas e torná-las como se fossem zumbis mesmo, obedecendo a uma entidade qualquer, né? A um paizão. Né? E aí a metáfora do Entangolo, né, é que é um som que transforma as pessoas em zumbis, não é a mordida. Então quem ouve o som vai ser transformado, né? Isso é legal como metáfora, mas é legal também como elemento de suspense, porque, por exemplo, eu posso estar aqui, não tem nenhum zumbi por perto e o som acontecer e eu virar zumbi. Né? Então, assim, que é uma coisa que você não tem no zumbi convencional, você precisa ter um outro zumbi por perto para ter o perigo. Né? E ali não, se você estivesse numa situação e ouvisse o som, você se transformaria também. Né? E claro que aí tinha tampão de ouvido, mas, por exemplo, eu estou com tampão e você não, você vai se transformar. E você vira um perigo para mim. Né? É um livro que foi muito divertido de escrever, porque eu escrevi no Facebook. Eu entrei num grupo de terror, até para sentir um pouco como é que era a reação. E eu ia escrevendo capítulo a capítulo, ia publicando lá, as pessoas iam interagindo. E eu dizia assim, isso funciona. Né? Aí eu consegui assustar eles, isso aqui eu consegui surpreender. Eu matei alguém que eles achavam que não ia morrer. Né? E depois, é por isso que os capítulos são muito curtos. Que é exatamente para leitura em celular. E ele é meio pensado como se fosse uma tira de quadrinhos, sempre terminando o capítulo com um elemento de suspense. Que legal. E agora, assim, da tua obra, assim, tu tem uma obra preferida? Uma obra, assim, que tu achas, assim, que seria, assim, a tua obra que tu gosta mais, que tu mais gostaste de fazer, uma coisa? Assim, tu tem muito trabalho, né? Tu tem muito trabalho. Eu entrei no teu blog e tem lá, né? Meus trabalhos. É muito trabalho. Tu já escreveu muita coisa. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou estar com 90 anos e eu vou estar escrevendo. Né? Independente de estar ganhando ou não. Tem algum assim que tu possa dizer assim que tu... Olha, então, são vários, mas um que assim, que
eu acho que merece destaque entre outros, mas esse aqui, né, realmente a Manticore foi um trabalho que eu tenho um carinho muito especial pelo Manticore. Por uma série de razões, uma delas que ela foi durante muito tempo o quadrinho mais premiado do quadrinho. Todos os prêmios que já existiram no Brasil relacionados a quadrinhos, a gente ganhou praticamente todos, né, em várias categorias. Então a gente ganhou a Crack Mix, o Ângelo Agostini, o Prêmio Nova na época, que não existe mais, que não era um prêmio de quadrinhos, era um prêmio de literatura, e a gente ganhou como melhor livro de ficção científica, alguma coisa assim, né? A gente só foi desbancado como maior revista mais premiada quando surgiram as gráficas do Maurício Souza com o Astronauta do Danilo Beruti, que aí ganhou um monte de prêmio e tal. Mas assim, a Manticore, ela e a forma como ela surgiu também é engraçada, né? Porque você tinha lá em Curitiba, naquela região do sul, acontecendo o fenômeno do chupacabra, que chegou em Curitiba, né? Inclusive a gente pesquisou, conversamos com pessoas que pesquisavam o assunto e tal. E um editor nos procurou, disse assim, quero fazer, saiu no Gugu, né? Então todo mundo tá querendo saber e tal, vamos fazer uma história, mas assim, eu percebi logo que ia ser um negócio muito meia boca, né? Até pela proposta do editor, ele já tinha um RAF e tal, e o RAF era um chupacabra andando, dizia assim, eu quero comer uma cabra, né? Uma cabra, não sei o que, né? Aí eu falei assim, putz, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Mas eu percebi que o editor, ele tinha atrás da mesa dele um pôster do Arquivo X. Esse cara é fã do Arquivo X. E se a gente fizesse uma coisa meio Arquivo X? Ele, nossa, adorei, nossa, ideia maravilhosa e tal. E aí eu consegui fazer um negócio que misturava terror e ficção científica, né? Que são dois gêneros que eu tenho uma proximidade muito grande, né? E a Manticore, assim, ela foi revolucionária em muitas coisas. Primeiro porque ela era arte pintada numa época que era a época Image, que só se fazia cor no computador. Né? Então, assim, na época chamou muita atenção mesmo. Isso, inclusive, se eu não me engano, foi antes do Marvels, que depois resgatou a história da arte pintada. Né? Pelo menos antes do Marvel sair no Brasil. E assim, a história também, eu gosto muito da forma como ela... E a recepção das pessoas também, né? Pô, que legal. Bem, eu acho já que por hoje a gente encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer muito você ter topado fazer essa entrevista. Né? Eu conheci o teu trabalho lá pela década de 2000, na loja do Jefferson, na Caverna do Gibi. Né? E é uma pessoa que sempre fala muito bem de ti. Eu sempre tive vontade de escrever história em quadrinhos, assim, olha, ver as coisas que o Jean escreve, tanto que eu acho que eu comprei um livro contigo pela internet e tal. E é uma grande satisfação conseguir fazer essa entrevista contigo. A gente está aqui na loja de quadrinhos chamada de Kryptonita, que fica aqui que nos cedeu o espaço. Cedeu o espaço para a gente fazer esse vídeo aqui. Gostaria de agradecer ao Antônio Bolt, que cedeu o espaço para a gente poder fazer essa gravação. A ideia foi do Jean, a gente fazer aqui. Acabou dando tudo certo. E espero que você tenha gostado. Jean, muito obrigado. Eu agradeço. Né? Até uma próxima oportunidade aí. Por hoje é só, pessoal. Até lá, até mais.